Fala galerinha, tudo bem? Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre essas retas paralelas cortadas pela transversal que a gente viu na teoria. Então, como é que a gente aplica isso aqui, ó? Primeiro é que assim, veja que eu tenho uma paralela R aqui e uma paralela S aqui. Quando eu corto as paralelas por uma transversal T, eu divido essas paralelas, crio 8 ângulos aqui, tá vendo? Ó, o ângulo 1, 2, o 3 e o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. O nosso estudo aqui vai ser, como está na teoria, mas eu vou explicar agora um pouquinho melhor para vocês nesse vídeo, como identificar quando é cada caso de ângulo, tá? Então eu vou fazer isso com vocês agora. Então veja só, primeiro caso de ângulo são os opostos pelo vértice. Como vocês podem ver na teoria que eu deixei para vocês, ângulos opostos pelo vértice são aqueles que estão, eles estão sendo antepostos por esse vértice, né? Vértice é um ponto, tá? Um ponto. Então esse ponto aqui, ó, ele está opondo dois ângulos, esse ângulo 3 e o ângulo 4. E também está opondo esse ângulo 2 com o ângulo 4. Ou seja, esse ângulo 1 aqui, ó, vou fazer um tracinho nele, ó, para indicar, ele tem a mesma medida que esse ângulo 3, porque eles são opostos pelo vértice. Então a propriedade é que eles são congruentes. Lembra que é congruente? Congruente é uma palavrinha que a gente vai usar muito aqui na geometria, que significa a mesma medida, tá? Então, se aqui esse ângulo 1 fosse 30 graus, o 3 também seria 30 graus. Se esse ângulo 2 fosse 60, o 4 também seria 60. Então, ó, outro caso de oposto pelo vértice. Aqui, ó, o 5, fazer 3 tracinhos, ele é oposto pelo vértice ao 7. E o 6, ele é oposto pelo vértice ao 8. Ok? Então, eles têm a mesma medida. Então, vamos identificar quem são os opostos pelo vértice. 1 e 3. 1 e 3. 2 e 4. 5 e 7. E o 6 e o 8. São todos os casos aqui dessa reta que tem os ângulos opostos pelo vértice, tá bom? 1 e 3, 2 e 4, 5 e 7, 6 e 8. Tá bom? Então o oposto pelo vértice já foi verificado. Lembrando que eles vão ser congruentes, tá? Correspondentes. Quando dois ângulos são correspondentes? Quando eles estiverem na mesma posição, só que mais para baixo ou mais para cima. Como assim? Por exemplo, vamos pegar exemplos de correspondentes. Olha só, o 1 ele está externo, porque aqui a gente chama de externo, que está para cima. E o que está aqui embaixo dessa reta R, a gente chama de interno. Aqui, na reta S, interno é o que está em cima, e externo é o que está embaixo. Ok? Então você imagina que aqui é como se fosse uma caixa. Imagina que aqui é como se fosse uma caixa. Então aqui está dentro da caixa, aqui está fora. Ok? Então, ó, observe. Quem é correspondente? O 1 e o 5. Por quê? Porque o 1 ele está na posição, na primeira posição, né, do sentido anti-horário, e o 5 está na mesma posição do sentido anti-horário também. Então, eles são correspondentes. 1 e 5. Eles se correspondem, eles têm a mesma medida também, são congruentes. Eles só foram movimentados para cima ou para baixo, mas eles estão na mesma reta, tá vendo? Ó? Esse ângulo está na mesma reta desse, ó. Tá vendo? Ele só foi levado para baixo. É como se pegasse o 1 e trouxesse ele para baixo. Aí ele virou 5. Ok? Quem mais é correspondente aqui? O 2 e o 6, né? O 2 está na segunda posição do sentido anti-horário e o 2 também, o 6 também, né? Na segunda posição do sentido anti-horário, né? Primeira, segunda. Então o 2 e o 6 também são. Quem mais? O 3 e o 7, né? O 3 aqui está na terceira posição, o 7 também está na terceira posição. Então 3 e 7 são correspondentes. E o 5, e o 4 e o 8, né? Porque o 4 está na última posição, né? No sentido anti-horário, e o 8 está na última posição também. Então, como se eu pegasse o 4 e transladasse ele para baixo. Aqui, está na mesma posição. 4 e 8 também são correspondentes, portanto. Ok? Então, o caso de correspondentes são congruentes.
1 e 5 têm a mesma medida, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8, todos têm a mesma medida, ok? Próximo, alternos, tá? Então divido em dois casos aqui, alternos e colaterais. Só que tem alterno interno e externo e colateral tem duas divisões também, interno ou externo. Veja só, que aqui, ó, olha só o que está acontecendo. Quando são alternos? Quando os dois ângulos tiverem em lados opostos, ou seja, o 2, ó, esse 1 aqui, ó, quem que é o alterno dele? Pode ser o 6 ou pode ser o 7. Só que, aí vamos especificar, alterno é o quê? Estar em lados diferentes, ok? Então, esse aqui está no lado direito e esses dois ângulos estão do lado esquerdo. Então, eles podem ser alternos, ok? Só que tem um detalhe. Ou ele é alterno externo ou alterno interno. Que tipo de alternos aqui a gente tem? Esses aqui estão fora da caixa, certo? Que a caixa vem até aqui. Então, ele está no lado externo. Então, aqui ele vai ter um alterno externo. Ou seja, o alterno externo dele é o 1 e o 7. A relação entre eles são de alternos externos, porque eles estão em lados diferentes, lados opostos, mas tem que estar no mesmo mesmo jeito, né? Ou é externo, então esses dois aqui são externos, estão fora da caixinha do RUS, ou eles são internos. No caso, eles são externos, então 1 e 7 são externos. Outro alterno, o 2 e o 8. Por que o 2 e o 5 não? Porque o 2 está fora da caixa, tá vendo? Então ele tem que pegar outro que está fora também dessa caixinha, né, do espaço compreendido entre o R e o S. Então só serve o 8. Então outro alterno externo é 2 e 8. Ok? Beleza, gente? Olha só. Agora, vamos ver o 3. O 3, quem podem ser os alternos dele? O 5 e o 8. Só que o 3 está dentro. O 3 está dentro da caixa. Então ele é interno. Então ele precisa pegar alguém que está dentro da caixa também. Então o 3 e o 5 serão alternos internos. 3 e 5 são alternos internos. Quem mais é alterno interno? O 4 e o 6, que eles estão em lados opostos, certo? Estão dentro da caixinha das retas R e S paralelas. Então, 4 e 6 também são alternos, só que internos, tá bom? Então perceba, olha só, todos os casos têm 4 possibilidades. É que esse aqui é um caso só que foi dividido em 2 e isso aqui é um caso só que está dividido em 2. Mas tudo tem que ter quatro duplas de ângulos, né? Qual a propriedade dos alternos? Eles são congruentes. Ou seja, os ângulos que são alternos, tanto externos como internos, eles são congruentes entre si. Ou seja, se o ângulo 1 tivesse a medida 30 graus, o 7 também teria 30 graus. Ok? Então note que aqui, o que a gente precisa fazer? A gente tem um truquinho para saber quando um ângulo é alterno interno, sem muita dificuldade. É só fazer um Z assim, ó. Olha só que beleza. Tá vendo? Eu fiz vou fazer de outra cor aqui para ficar mais realçado, ó. Vou pegar a caneta vermelha pra gente entender a ideia, ó. Se eu fizer um Z desse lado aqui, ó. Que caneta fraca, rapaz. Vou fazer bem rabiscado. Ó, se eu fizer um Z aqui, ó. Perceba que eu fiz um Z. E o ângulo das pontas. Esse ângulo das pontas aqui. E tiver ângulo conhecido nas pontas, eles são alternos internos. Então aqui, ó, vai a dica do tufo. Dica do professor. Um trunfo aí para vocês. O que é a dica do prof? Olha só. Toda vez que formarmos um Z entre duas paralelas,
cortadas por uma transversal significa que se nas pontas houver ângulo, são alternos. E tem, né,